Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 20. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 20, Último Homem de Pé. Todo dia aconteceu todos os dias. Naruto dormia a maior parte das aulas, acordava para almoçar, comia, voltava para as aulas, dormia mais um pouco, acordava para a ginástica, e isso era tudo o que ele fazia o dia todo. Nenhum professor poderia realmente dizer nada porque ele não estava reprovando em nenhuma aula, principalmente porque colava em todos os testes com o uso liberal de clones e o feedback mental que receberia, aprendendo o que eles aprenderam quando dissiparam. Isso irritou aqueles que sabiam como ele fazia isso incansavelmente, mas eles não podiam fazer nada a respeito. Kaji Bunshin no Jutsu era a técnica arduamente conquistada por Naruto, e ele poderia abusar desenfreadamente de suas propriedades da maneira que desejasse. Ele poderia pelo menos ter ficado acordado para dar a ilusão de que se importava um pouco com a escola, mas só Sakura realmente sabia que a única razão pela qual ele foi para a escola em primeiro lugar foi porque ele foi forçado a isso quando apareceu pela primeira vez no Japão, e ele só foi para o ensino médio depois do último ano do ensino médio porque Sakura estava planejando ir e ele queria sair mais um pouco com ela, então se matriculou também. A ideia de ir para uma universidade era a coisa mais distante da mente de Naruto, o que era uma pena, porque ele tinha dinheiro para pagar isso sem uma bolsa de estudos e ele definitivamente poderia trapacear na faculdade também se não quisesse colocar o esforço adiante. Não teria sido nenhum problema. Mas esse era o futuro e ainda estava muito distante. Afinal, eles tinham 16 anos. Se isso realmente se tornasse uma questão importante, Sakura, Karin e até mesmo Ibuki tinham certeza de que poderiam convencer Naruto a ir para a faculdade de alguma forma. Nesse ínterim, as aulas tinham acabado e todos eles, sem Karin, que havia sido pega em sua limusine, estavam voltando para casa. Por que diabos você tem essa tatuagem, Naruto? Kei perguntou, chamando a atenção para a tatuagem de folha em seu braço direito. Estava quente o suficiente para que Naruto se cansasse de usar a jaqueta do uniforme e a enrolasse na cintura para ventilar a parte superior do corpo, trazendo assim sua tatuagem à discussão, ainda. Não entendo por que você fez isso. Você realmente quer as pessoas pensam que você é algum tipo de Yakuza? É uma folha. Naruto se defendeu, cutucando a tatuagem em questão. Se você vir uma folha no braço de algum cara e achar que ele é um gangster, você definitivamente tem problemas mais sérios do que ele. Datebayo. Por que uma folha? Naruto nunca disse a ninguém o porquê de uma folha, e ele geralmente usava roupas que a cobriam, então não era realmente um problema para nenhuma figura de autoridade. Você se esqueceu daquele em volta do seu umbigo que aparece e desaparece aleatoriamente. Sakura entrou na conversa, recebendo um olhar furioso de Naruto por trazer isso à tona. Vamos, Naruto, você está agindo como se eu já não tivesse visto você sem camisa 1 milhão de vezes. Às vezes está lá, às vezes não. É estranho, então é claro que me lembro. Ela disse preguiçosamente, sem saber que havia provocado uma tempestade em miniatura. Ibuki, tire as mãos. Espaço pessoal. Naruto estava fazendo seu melhor para manter o pouco respeito próprio que ele escolheu manter, segurando sua camisa para evitar que Ibuki a levantasse para cobiçar seu torso. Não desistindo do duelo rápido e de pequena escala com Naruto, Ibuki insistiu na questão: você tem uma tatuagem na barriga e eu nunca vi antes? Fale sobre mesquinho. Agora tenho certeza de que todos os nossos outros amigos viram você sem camisa, menos eu, então como isso é justo? Dane-se. Deixe-me ver você sem camisa e talvez você tenha alguma munição para usar aqui. Isso fez com que ela se soltasse e lhe desse algum espaço com um blues vermelho cereja no rosto. Ele não era um manequim de loja de departamentos. Sério, se ela estivesse bem com ele vendo-a sem camisa, ele certamente concordaria com isso. Certamente valeria a pena deixá-la ver seu selo e dar uma longa explicação sobre o que era.
Felizmente, o telefone de Naruto tocou e desviou a atenção de sua parte corporal e do novo interesse que ela parecia gerar. E era o telefone pessoal dele também, então não se tratava de trabalho. Ei, Kami, e aí? Você precisa de alguma coisa antes de eu chegar em casa? Não, estou bem. Mas isso é sobre você. Kami disse do outro lado da linha com uma voz calma, mas interrogativa. Naruto, você conhece alguém chamado Sasuke? Ele estava aqui tentando encontrar você mais cedo, 1 hora atrás. Ele parecia ter percorrido um longo caminho também. Por que aquelas roupas ele usavam? Eles não eram locais, da China, se eu tivesse que adivinhar. O coração de Naruto caiu no estômago ao pronunciar esse nome e todos com ele viram, mas ele rapidamente se recompôs. Poderia haver outras pessoas chamadas Sasuke. Sasuke o quê? Ele não disse. Ele tinha cabelo preto, tinha nossa idade, e deixou uma faixa azul que se parece com a sua. Você sabe, aquela que você sempre usa por perto. Ele prendeu com uma daquelas facas kunai que você sempre usa. Carregar. Um nó nervoso na voz de Naruto foi engolido antes que ele pudesse falar novamente. Como isso foi possível? Sasuke, o Sasuke com quem ele lutou há 4 anos no Vale do Fim, a última pessoa de sua casa que ele viu antes de acordar neste mundo diferente. Ele estava lá também? Sua boca estava seca. Ele tinha certeza de que parecia um espetáculo para as garotas, a julgar pelas expressões preocupadas em seus rostos, mas ele simplesmente não se importava. O olhar mortificado em seu rosto era razoável. Naruto? Você ainda está aí? Você não desligou na minha cara, certo? Naruto? Sakura perguntou a ele, puxando seu braço para tentar tirá-lo dessa situação. O que há de errado? Balançando a cabeça para acalmá-la no momento, Naruto tossiu e falou com Kami novamente. Ele não deixou uma maneira de entrar em contato com ele. Deixou? Um endereço, um número de telefone, alguma coisa? Por que ela não ligou para ele depois que aconteceu? Não. Ele disse que voltaria depois de terminar uma espécie de trabalho que tinha em Tóquio. Eu teria te contado antes, mas nada de suspeito aconteceu depois, e você estava na escola. Te colocando em apuros só porque alguém parou por você não parecia algo importante o suficiente. Ah, inferno! Bem, ela não sabia quem era Sasuke. Não era nada que ela pudesse saber sem que ele lhe contasse, e Sasuke nunca tinha sido um assunto para ser discutido com mais ninguém. Mas era oficialmente hora de resolver problemas. Sasuke foi ao apartamento há 1 hora. Ele tinha um emprego em Tóquio. Estranhamente, a mente de Naruto começou a juntar os horários e diferentes métodos para sair de sua cidade. O trem para Tóquio não parava na estação da cidade de Aora antes das 16h15, dirigir levaria mais tempo, e percorrer todo esse caminho não só levaria mais tempo, mas também seria um pé no saco de sua parte pessoal. Experiência. Algo clicou ali e ele não teve tempo a perder. O trem era a única maneira inteligente e oportuna de sair da cidade de Aora, especialmente porque Karen era a única pessoa perto da cidade que tinha um meio de viajar mais rápido para um lugar tão distante. Kan, voltarei hoje à noite. Vou para Tóquio. Naruto disse abruptamente para seu colega de quarto, Sakura-chan chegará daqui a pouco para ver como você está. Ligue-me se houver algo que você esqueceu de me dizer. Ao desligar, ele notou a expressão no rosto de Sakura ao ver como ele havia acabado de oferecê-la para algo. Por favor, Sakura-chan? Está a caminho da sua casa. Ela não ficou chateada por ter sido solicitada a fazer algo tão simples. Esse não era o problema. A questão era que Naruto iria fugir para a capital sem ela? Sem ninguém? Não fez sentido. As coisas estavam normais e então ele recebeu aquele telefonema e ficou todo sério. Naruto, qual é o problema? Fale conosco. É claro que ele deu a ela um daqueles malditos sorrisos tranquilizadores que gritavam que havia algo errado, mas ele não queria que ninguém soubesse disso. Droga, ela contou a ele sobre fazer aquela merda perto dela. Não tem problema, Sakura-chan, só tenho algo para fazer. Sério? Algo para fazer? Besteira.
Ela lançou-lhe um olhar duro antes de finalmente dispensá-lo, e ele não perdeu tempo antes de subir aos telhados, correndo na direção da estação de trem. Também sem perder tempo, Ibuki olhou nos olhos de Sakura e recebeu um aceno da garota antes que a Kunoichi sorrisse e saísse atrás dele em sua perseguição. Ibuki era o único que conseguia acompanhar Naruto em qualquer distância, então mesmo que Sakura quisesse perseguir Naruto ela mesma, ele a teria perdido em questão de momentos. Pelo menos o que quer que Naruto gostasse não seria resolvido sozinho. E se ela fosse para o apartamento de Naruto, eles definitivamente descobririam qual era o grande problema, já que não tinham ouvido a conversa telefônica de Naruto com Kami. Você vem comigo. Kei-chan. Ela perguntou à sua amiga normal que estava lá o tempo todo simplesmente observando. Sim. Não era nenhuma questão de ela ir ou não. Naruto era estranho, estava com eles há anos, e além da coisa difícil de acreditar no demônio em seu corpo, eles não sabiam muito sobre ele, é preciso haver algum tipo de perspectiva normal entre vocês. XXX, estação ferroviária da cidade de Aora, as aulas terminavam às 15h50 todos os dias e Kami ligava para ele por volta das 16 horas enquanto ele caminhava para casa, o que deixava Naruto mais ou menos 15 minutos para atravessar a cidade até a estação de trem. Algo que ele fez com muita pressa, pois não tinha tempo a perder, chegando bem a tempo, pois estava sendo abordado por todos que se dirigiam para a cidade grande. Sasuke tinha que estar naquele trem se fosse para Tóquio. Em meio à multidão de pessoas indo e voltando da cidade de Aora, embarcando e desembarcando do trem. Naruto usou essa confusão para derrubar um trabalhador do trem Engie nele, entrando de graça e permitindo-se a chance de se mover livremente pelos vagões. O cara não tinha feito nada de errado, é verdade, mas às vezes para fazer uma omelete era preciso quebrar alguns ovos. Ele acordaria em breve e tudo ficaria bem. O trem partiu na hora certa e começou a acelerar em direção a Tóquio antes que Naruto pudesse realmente começar a procurar. Enquanto caminhava pelo corredor e examinava casualmente as pessoas sentadas em seus assentos, ele nem sabia por onde começar, mas tinha certeza de uma coisa: ele tinha que encontrar Sasuke antes que o trem saísse, porque se Sasuke conseguisse chegar pelas ruas da cidade ele nunca iria alcançá-lo e simplesmente desperdiçou a tarde e a noite por nada, sem nem mencionar que teria uma explicação e tanto para dar quando chegasse em casa. Ele já sabia que haveria perguntas de todos depois que ele voltasse. Sakura não iria deixar algo assim passar. Nem Karin saberia quando descobrisse. Batsu provavelmente voltaria de sua viagem de treinamento em alguns dias e quando ele voltasse e descobrisse, iria persegui-lo também. Kami era sua colega de quarto e foi ela quem captou a mensagem para ele em primeiro lugar, então ele definitivamente teve que explicar algumas coisas para ela. Ibuki era um ninja, e por natureza um ninja tinha que ser intrometido e interessado em informações. Ei, Naruto. Ei, Ibuki. Espere, falando em Ibuki. Naruto agarrou a garota de onde ela estava sentada casualmente em um conjunto de assentos vazios e puxou-a para uma área da tripulação, felizmente uma que estava vazia porque Naruto havia nocauteado o cara que deveria supervisionar aquela seção do trem, então eles tinham privacidade. Privacidade para ele ter um mini surto. Que diabos você está fazendo aqui? Naruto perguntou com uma voz baixa e sibilante. Você me seguiu? Sim. Eu até vi você nocautear aquele pobre rapaz. Ibuki disse balançando a cabeça. Você teve que se transformar naquela sua versão loira gostosa só para atraí-lo para algum lugar privado? Isso foi humilhante para as mulheres. Foi definitivamente um movimento de Kunoichi, então ela não iria criticá-lo por isso. Era simplesmente estranho e seriamente inadequado para um menino ninja seduzir um cara, ela teria que implicar com ele sobre isso. Mais tarde. E, você viu isso? Naruto disse com uma risada tímida antes de recuperar o foco. Não. Droga, Ibuki, vá para casa. Você não terá problemas se não voltar à sua aldeia em um determinado horário? PSSHT, dane-se.
Ibuki rapidamente descartou a desculpa esfarrapada de Naruto para fazê-la ir embora. Eu prefiro dar uma olhada no passado sombrio e decadente do misterioso, fascinante e ligeiramente degenerado ninja de aluguel Uzumaki Naruto. E além disso, o trem está se movendo já. O que você vai fazer? Me jogar de um trem-bala em alta velocidade? Encolhendo-se com esse pensamento, Naruto balançou a cabeça. Mesmo que ele fosse idiota o suficiente para tirar sua ninja favorita para fora do trem-bala, a maldita coisa se movia a 320 km por hora, então não. Ela era bonita demais para se espalhar pelo interior do Japão. Então ela estava junto no passeio. Bem, pelo menos isso deixaria uma explicação a menos para dar mais tarde. Ibuki cutucou e cutucou a aparência transformada de Naruto e franziu a testa ao ver o quão bom era. Cara, isso é tão injusto. Como você faz essas coisas? Tenho que me concentrar para mantê-lo e manter meu chakra estável. Para continuar assim. Naruto disse, deixando-a se fartar de verificar seu Enji. Lutar com ele é difícil de fazer porque direciona seu foco, e na minha aldeia um bom ninja pode dizer se você está usando um de qualquer maneira, então às vezes isso não acontece, não importa. Um som de compreensão veio da Kunoichi alegre antes de direcionar os olhos castanhos para cima, para o rosto falso do comissário de trem Naruto. Então me diga, o que você está fazendo aqui? Você fugiu bem rápido. Estou procurando alguém, agora vamos. Ele agarrou a mão de Ibuki e a dirigiu para voltar entre as pessoas novamente. Isso realmente me ajuda a parecer um pouco menos desconfiado. Apenas tenha calma. Se pudermos passar de um carro para outro sem sermos vistos quando fizermos isso, podemos fazer isso. Parece que estamos apenas procurando seu lugar. Recebendo um aceno de Ibuki, os dois começaram a procurar pela pessoa de interesse de Naruto. XXX, em outro lugar no trem, por que eles tiveram que vir comigo? Sasuke se perguntou enquanto tentava manter a calma e olhar pela janela, observando a paisagem passar rapidamente. Em frente a ele, nos assentos adjacentes, compartilhando a área com ele, ele tinha Yu Yang, maldito general. Por que você teve que dizer a eles que eu estava vindo para o Japão? Cara! Yun disse, olhando ao redor do trem com uma carranca no rosto. Não há alguém que deveria vir com um carrinho para nos perguntar se queremos algo para comer ou beber. Estou com fome. Yang revirou os olhos com a atitude de seu irmão gêmeo. Saímos há cerca de 10 minutos. Dê a eles um pouco para se prepararem, mano. Apesar de dizer isso, ele teve que dar uma tapinha no próprio estômago, pois estava com muita fome também. Ei, Sasuke, o que você vai fazer em Tóquio, afinal? Você sabe o que vou fazer em Tóquio, lembra? Sasuke disse como se fosse uma tarefa árdua falar sobre isso. Vocês dois não são burros. Vocês sabem o que eu faço. Vocês até contaram a Chun-Li sobre mim, lembra? Ele disse, lançando um olhar furioso para os dois. Foi tudo culpa deles que ele acabou ganhando alguma notoriedade no nome. De alguma forma, o nome dele surgiu quando eles estavam conversando com a agente da Interpol Chun-Li, e ela ficou interessada, pois foi um pouco treinada pelo proprietário de Sasuke, general. Qualquer pessoa que Gen realmente tolerasse viver sob seu teto tinha que ser um tanto interessante. E isso a levou a bisbilhotar seus assassinatos. Ele até teve que lutar com ela algumas vezes. Nunca é divertido. E ele também não conseguia copiar os melhores movimentos especiais dela. Ela não apenas não usou selos de mão que ninguém neste mundo parecia usar para manipular seu chakra ki, mas seu estilo de luta exigia mais habilidade física com as pernas do que ele. Seus chutes às vezes eram rápidos demais para ele ver. Nós dissemos que sentimos muito por isso. Yun defendeu-se fracamente, feliz por pelo menos não estar usando seu Sharingan para encará-los. Aqueles estúpidos olhos vermelhos dele eram assustadores, e sim, mas queremos saber exatamente quem você está procurando em Tóquio. Achamos que você
Estava procurando por Uzumaki Naruto, mas ele não parece ser nenhum tipo de líder de gangue para mim, especialmente aquele que precisaria ser assassinado. Sasuke balançou a cabeça e cruzou os braços sobre o peito com indiferença. Estou procurando Naruto por motivos pessoais. Mas este trabalho não é sobre ele. Há uma pequena milícia desagradável sendo construída naquela região agora, mas eles não vão ficar lá. Tóquio é uma cidade muito grande para tentar dominar assim sem entrar em uma guerra de gangues com influências da Yakuza. Eles são perigosos, e preciso encontrar e eliminar os líderes antes que eles se movam. E eu tenho que encontrá-los novamente, ou então as coisas ficarão mais difíceis para eu terminar. Uma milícia? Como um exército de cidadãos particulares. Isso não seria algo que caberia ao JSDF resolver? Mas não era como se Sasuke estivesse enfrentando todo o grupo sozinho. Ele iria apenas derrubar os líderes. Espere. Isso significaria que ele poderia precisar da ajuda deles. E com isso Yu e Yang começaram a sorrir, fazendo Sasuke levantar uma sobrancelha para os irmãos espirituosos e seu comportamento. Ele nem queria saber. Pelo menos eles estavam finalmente calando a boca e deixando ter um pouco de paz e sossego. Ele não queria tentar bloqueá-los pelo resto da viagem. Ele já teve que fazer isso durante os primeiros 30 minutos. Qualquer que seja. Ele só queria terminar a missão para poder procurar Naruto novamente. 4 malditos anos. 4 anos e ele não tinha ideia do que havia acontecido com seu ex-companheiro do time 7. Ele percebeu que havia perdido a luta devido ao fato de seu braço direito ter ficado gravemente ferido quando ele acordou, mas não acordar em Konoha foi importante, e então perceber que estava em outro lugar quase o fez entrar em choque. Mas isso foi então e isto foi agora. E agora mesmo, enquanto seus olhos olhavam ao redor do trem, ele não conseguia se livrar desse sentimento paranoico que estava tendo. Você não ignorou um sentimento como esse, porque quando fez, acabou morto. Ele se lembrou da maioria de suas marcas, comentando verbalmente sobre ter tais sentimentos logo antes de assassiná-los. Saindo dessa sensação, Sasuke olhou em volta e descobriu que apesar de ser o fim do dia, não havia muitas pessoas que se parecessem com a multidão comum que se veria andando em tal coisa naquela hora. Havia muitos deles sem pastas, roupas casuais de negócios, malas de viagem, nada. E ele percebeu que muitos deles estavam olhando em sua direção. Se sua reputação de assassino nos círculos clandestinos se estendesse além de Hong Kong, eles provavelmente sabiam que ele estava chegando, mesmo que não soubessem como ele era. O fato é que ele estava vestido com roupas chinesas e não parecia exatamente a pessoa mais amigável que alguém poderia conhecer. E quando alguns desses personagens deslocados se levantaram, Sasuke teve que suspirar. Ele odiava apenas trabalhar fora de Hong Kong, muito menos fora da China. Tornou mais difícil se aproximar de seus alvos mais atentos, que tinham pessoas ao seu redor. Isso significava que eles já estavam atrás dele. Desde o início? De alguma forma ele sabia que isso era culpa de Yu e Yang. Vocês não usaram meu nome quando perguntaram por Naruto outro dia, usaram? Sasuke perguntou, mal conseguindo não ranger os dentes de frustração. Foi por isso que ele fez as coisas sozinho. Ele não jogou bem com os outros. Sem chance. Yang disse, esfregando orgulhosamente debaixo do nariz ao ver como ele e um evitaram divulgar o nome de Sasuke perigosamente. Sabemos melhor quando você está aqui para derrubar alguns figurões do Mad Gear, então não usamos seu nome. E um seguiu com um aceno de cabeça, apoiando-o ruidosamente para que Sasuke não os chamasse de idiotas novamente. Sim, no máximo, acabamos de dizer que havia um cara assustador de Hong Kong que estava interessado em encontrar alguém que parecesse deslocado no Japão, um lutador, talvez um líder de gangue ou algo assim, não sei, mas nunca usamos seu nome. Depois de ouvir que aparentemente Sasuke estava lá para derrubar alguns líderes do Mad Gear, isso foi o suficiente para deixar os ouvidos de algumas pessoas queimando. Assim,
eles se levantaram para resolver isso. Sasuke, é claro, queria torcer um par de pescoços que pertencia a algumas crianças chinesas, mas outras torções de pescoço tiveram prioridade quando eles começaram a sacar armas, pequenos canos de chumbo, punhais e até canivetes. Não. Poderia ter sido isso que ele realmente foi contratado para impedir, eles não pareciam muito milicianos. Mas como bandidos normais. Ei, talvez eles estivessem viajando. Se eles fizessem parte do grupo real com o qual seu empregador estava preocupado, então eles seriam a base absoluta do totem, nem mesmo grunhidos, provavelmente promessas que buscariam realmente se tornar membros mais tarde. Pulando rapidamente em seu assento para ter uma visão melhor de todo o vagão, Sasuke atacou com uma saraivada de shuriken que atingiu alguns de seus possíveis atacantes na garganta e no peito, matando alguns que foram atingidos nos pontos mais vitais de áreas e ferindo os outros. Escusado será dizer que as pessoas normais no trem começaram a pirar quando os corpos começaram a cair no chão. Depois de ver Sasuke se mover tão repentinamente, Yin e Yang levantaram-se de seus assentos e limparam os corredores com chutes voadores rápidos que derrubaram outros inimigos. Que diabos! Yin disse enquanto começava a se defender. Esquivando-se de algumas facadas e golpes de faca, ele agarrou os ombros do homem e virou sua cabeça antes de cortá-lo na nuca e voltar sua atenção para os outros. Está começando agora. Você nunca diz o nome do seu inimigo em voz alta no território dele, seus idiotas. Sasuke foi estritamente relegado a nada além de luta corpo a corpo e uso cuidadoso de armas. Nenhum ninjutsu que ele pudesse usar para lutar seria seguro para os civis nas proximidades e ele não estava disposto a ter sangue de inocentes em suas mãos. Ainda nem estamos em Tóquio. Yang respondeu enquanto rolava sob o balanço de um cano e se lançava no ar, desferindo uma rápida série de chutes crescentes no rosto de sua vítima que o atingiu no teto, onde ele recebeu mais chutes e ficou facilmente inconsciente, sem que o Tai, perfuração da coxa do arco. Este é um trem para Tóquio. Sasuke gritou como se estivesse conversando com crianças de 3 anos. Enquanto agarrava 2 inimigos pelo pescoço e os empurrava de volta pelo corredor o suficiente para empurrá-los através da porta de metal bem fechada no final do vagão, nocauteando-os. Infelizmente seus corpos não abriram espaço para o próximo vagão e caíram embaixo do trem. Como se ele se importasse. Eles não deveriam ter tentado se juntar ao Mad Gear, não deveriam ter apontado armas para ele e não deveriam tê-lo atacado. Ponto final, foram 3 rebatidas, e no que lhe dizia a respeito, isso os tornou 3 perdedores. Voltando-se para o interior do trem, ele viu que Yang e Yun haviam acabado com seus inimigos, tendo sido notavelmente mais misericordiosos do que ele, pela aparência de como todos ainda estavam vivos. Inconsciente, mas vivo. E os olhares das pessoas normais no trem, ainda chocadas e assustadas com o que acabará de acontecer e horrorizadas com a forma como um garoto de 16 anos matou 3 homens, feriu mais 4 e jogou 2 para baixo do trem em voo para um carro diferente. XXX, com Naruto e Ibuki, o pequeno ato deles parecia estar funcionando até agora, com Naruto liderando a estudante do ensino médio perdida, interpretada por Ibuki, procurando por seus amigos em carros separados que eles conseguiram passar por 2 carros diferentes dos 10 Ibuki, no entanto, parecia estar brincando com a coisa estúpida de colegial. Apenas por diversão enquanto eles passavam pelos assentos de todos. Nós nunca deveríamos ter faltado hoje só para ir até lá. Se eu os perdesse nós não voltemos, estou morto, senhor. Ela exclamou desesperadamente enquanto se agarrava ao braço do Enji de Naruto. O objetivo de fazer isso não era não chamar a atenção? Vai ficar tudo bem, senhorita. Naruto disse, tentando parecer o mais profissionalmente adulto possível. Bastante difícil de fazer, pois ele não era profissional, nem adulto, e tinha um dos braços apertado entre os seios de Ibuki. Vamos encontrá-los antes que o passeio termine, eu prometo. Você é tão gentil. Ibuki disse, fingindo desmaio. Você mora em Tóquio? Talvez, se não os encontrarmos, você possa me dar uma carona para casa?
Sinceramente, não. Conheço muito bem o sistema de transporte. Então não é legal. Ela definitivamente estava brincando com ele agora, eu ficaria muito grato. Bem, se era assim que tudo iria acontecer, quem era ele? Para mudar as coisas? Não era como se ele estivesse sofrendo com o braço empurrado contra os seios dela. Mas se mais sangue corresse para seu rosto, seu Enji ficaria perturbado e diria: Você está gostando demais disso. Naruto disse baixinho, e pela sua vida ele não sabia dizer o porquê. Brincar com ele era realmente divertido? Não sei do que você está falando, só estou fazendo a minha parte. Ibuki respondeu maliciosamente: Você sabe, vendendo engano e tudo mais. Sim, claro. Isso era crível. Tanto Naruto quanto Ibuki congelaram no lugar quando ouviram uma conversa alta no rádio de um funcionário do trem que estava perto do final do vagão. Há perigo com um grupo de desordeiros no trem, esteja atento a aglomerações de passageiros que não há sinais de propósitos de viagem significativos. Eles andaram nos trilhos o dia todo, sem sinais de terem descido em nenhuma das paradas. A ameaça é antecipada. A primeira prioridade é a segurança dos passageiros. Eles pensaram que a mensagem de rádio tinha como objetivo expô-los, mas assim que a alta mensagem de rádio passou pelos dispositivos portáteis dos funcionários do trem, alguns adolescentes mais velhos, jovens adultos de aparência punk, se levantaram e mostraram que superavam em muito o número dos 3 seguranças do trem, membros que poderiam tê-los parado, e eles estavam armados com armamento corpo a corpo rudimentar para arrancar. Sim, você ouviu o homem. Um dos punks disse: a primeira prioridade é a segurança dos passageiros. Então, se você não quer que um bando dessas pessoas inocentes se machuque desnecessariamente, você deveria simplesmente se afastar e nos deixar fazer o que viemos fazer. Tudo o que queremos é matar um pistoleiro de aluguel chato que imaginamos que estaria neste trem esta tarde, é isso. Não preocupa nenhum de vocês. Kazejiri, vento Gili. Um movimento repentino de Ibuki terminou com ela usando um chute de bicicleta para lançar 2 dos bandidos no ar, batendo suas cabeças no teto implacável, onde ela mesma virou antes de quicar e saltar sobre mais 2 inimigos que ela esmurrou. Chutes, nocauteando todos. A dúzia de bandidos restantes no vagão olhou para a garota do ensino médio de aparência normal que se movia como uma assassina. Que diabos? É ela quem deveríamos estar procurando? Achei que era para ser um cara. Rasengan. Esferas cereais em espiral. Naruto atingiu 2 dos bandidos por trás com um Rasengan em cada mão, que os fez atacar seus camaradas enquanto ele deixava seu Enji desaparecer, revelando que ele havia colocado seu equipamento de luta antes de chegar à estação de trem e assumir o disfarce de um trabalhador de trem. Não havia espaço suficiente para fazer clones e torná-los úteis, então ele teve que cuidar das coisas sozinho. Sem problemas. Ibuki acabou com os inimigos abatidos, que foram derrubados pelo dano colateral causado pelo Rasengan de Naruto, pousando em suas cabeças, respectivamente, e jogando-os no chão enquanto tentavam se levantar. Naruto. Ibuki começou a dizer, sacudindo a cabeça com as mãos nos quadris em tom de repreensão: quem você irritou dessa vez? Meu. Naruto disse incrédulo: como você sabe que fui eu? Por que não pode ter sido você? Você também é uma espécie de pistoleiro de aluguel. Isso, e ele tinha certeza de que ela não tinha feito nada durante todo o tempo que ele e os outros estiveram em sua grande viagem pelo sudeste da Ásia. Porque eles não são do clã Geki. Essas são as únicas pessoas que me queriam morto, e esses palhaços eram como bandidos de rua de baixo escalão. Ibuki raciocinou, embora Naruto tenha recentemente intensificado em relação à criação de inimigos. Agora, em vez de simples gangues de rua, ele fez inimigos dos principais sindicatos do crime, como a Shadalo. Não poderia ter sido eu. Naruto calmamente racionalizou de volta, batendo em sua têmpora, pensando: se eles passaram o dia todo no trem procurando pelo mercenário que querem, definitivamente não sou o escolhido.
Decidi entrar neste trem logo após o término das aulas. Isso foi há apenas 1 hora. Foi uma decisão precipitada. Então, como alguém poderia ter planejado uma emboscada para descobrir isso? Um dos bandidos que havia sido espancado pela dupla ninja ainda estava consciente e pegou uma arma de onde estava deitado no chão, conseguindo retirá-la e engatilhá-la. Naruto e Ibuki ouviram o som da arma de fogo sendo preparada e não perderam tempo antes que ambos rapidamente o chutassem diretamente no rosto, fazendo com que os dentes voassem por todo lado e o derrubassem para o outro lado do trem. Sua mão ainda estava na arma, e ele tentou levantar fracamente o braço para apontá-lo para seus alvos novamente. Antes de descobrir que sua tentativa de fazê-lo foi interrompida pelo aperto de Naruto sobre ele. Um aperto firme com Naruto cravando os dedos nos pontos fracos na parte inferior de seu pulso. Forçou a largar a arma no chão enquanto Naruto o segurava contra a parede de trás pelo colarinho. Eu odeio armas, qualquer perdedor pode atirar alguém. Você não sabe com quem está mexendo. Ó. Homem capturado murmurou entre os dentes perdidos e o rosto inchado. Mad Gear vai dominar o país inteiro, uma região de cada vez. Um bando de garotos punks não consegue vencer os chefes. E quando enviarmos nossas armas pesadas, não até mesmo a JDSF, Força de Autodefesa do Japão, pode nos deter. Um Naruto confuso olhou para Ibuki. O que Mad Gear deveria ser? Ele então franziu a testa quando percebeu que Ibuki estava com seu traje ninja marrom normal. Você acabou de se trocar na frente de todas essas pessoas? Ah, acalme-se. Fiz isso tão rápido que ninguém viu nada. Ibuki disse, rejeitando qualquer acusação de ser exibicionista ou algo assim. Sério, você teria que ter olhos que pudessem ver o mundo em câmera lenta para ter percebido um vislumbre de pele quando troquei de roupa. Esfregando a nuca e certificando-se de que a bandana estava segura em volta da cabeça, ela pensou muito sobre os grupos que conhecia. Não sei nada sobre nenhum grupo Mad Gear. Pelo nome. Não acho que eles sejam. Sou nativo do Japão de qualquer maneira. Encolhendo os ombros, Naruto decidiu perguntar ao cara ao seu alcance apenas para notar que ele havia desmaiado. Droga. Bem, isso não foi simplesmente ótimo. Ibuki ficou de pé sobre os outros membros derrotados do Mad Gear e fez sinal para Naruto amarrá-los com um pouco de seu fio ninja. Isso não pode ser todos eles. Eles estão apenas cobrindo um carro. Isso é estúpido se eles estão esperando por alguém. Você tem que cobrir suas bases. Isso é Ambush Tactics 101. Você teve aquela aula também? Naruto perguntou preguiçosamente antes de voltar aos trilhos. Tudo bem. Então estamos liberando os vagões do trem agora. Isso iria desviá-lo de sua busca por Sasuke, mas isso era relutantemente mais importante. Para garantir que esses torrões não machucassem nenhum passageiro tentando encontrar quem eles estavam procurando, 30 minutos para Tóquio. Então vamos começar então. No momento em que essas portas se abriram, este trem precisava estar seguro. XXX, cidade de Aura, mansão pessoal de Karen, e eu acabei de dizer ao Naruto que a pessoa que veio procurá-lo estava indo hoje para Tóquio. Para algum tipo de trabalho e que viria procurá-lo novamente mais tarde. Khan me explicou enquanto se sentava em uma cadeira na sala de entretenimento de Karen. Então ele disse que estava indo para Tóquio naquele momento. Isso não é normal, é? Sakura franziu a testa de seu lugar em outra cadeira onde estava sentada ao lado de Kei, seus lábios franzidos em pensamento com o que o novo colega de quarto de Naruto acabará de ouvir. Ela pensou em levar isso para Karen também para uma espécie de encontro de mentes. Bem, ele é um cabeça quente e tudo mais, mas ele não estava bravo. E ele nunca simplesmente corta e foge assim. Quem é esse Sasuke de quem você falou? Karen perguntou, sem conhecer ninguém assim pelo nome. Não era ninguém que ela conhecesse. Khan me pediu algo para escrever e Karen conseguiu um bloco de notas e uma caneta. Demorou menos de 1 minuto para Khan me fazer um esboço composto da foto policial de Sasuke a partir do que ela conseguia lembrar. Entendo. Era notavelmente bem detalhado. Quem diria que ela sabia desenhar?
Na mesa em frente às garotas estava a bandana que Sasuke deixou para provar que era alguém que Naruto conhecia. Definitivamente foi algo feito exatamente como o acessório preferido de Naruto, até a insígnia nele. É de uma gangue? Kei perguntou em voz alta. Não sabemos nada sobre Naruto antes de ele vir para a cidade de Aora, então talvez ele fizesse parte de algum tipo de gangue ou algo assim, no passado, é claro. Porque ele definitivamente não fazia parte de um agora. Mas isso definitivamente explicaria as tatuagens, aquele que todos próximos a ele sabiam que ele tinha no braço e aquele que apenas Sakura aparentemente tinha visto em sua barriga. Talvez seja por isso que ele realmente não fala sobre nada que fez antes de nos conhecer. A maioria das pessoas contaria histórias ou compartilharia experiências passadas, mas Naruto nunca o fez. Ele nunca contou nenhuma história sobre ele ser um ninja, o que inicialmente tornou difícil engolir que ele fosse um. Até aquele dia havia algum ceticismo por causa de sua falta de formação. Toda aquela coisa de Iruka-sensei que Sakura tirou dele outro dia da semana passada foi o mais próximo que alguém já chegou de desenterrar algo. Uma carranca adornou o rosto de Karin quando ela pegou a faixa e a estudou como se contivesse algum tipo de resposta. Ele não tem tendências gangster, nem da cultura deste país nem da América. Eu simplesmente não vejo isso. Sasuke usou o mesmo tipo de arma que Naruto usava regularmente, e até desapareceu de vista sem deixar vestígios. De acordo com Kami, talvez essa pessoa fosse um ninja ao lado de Naruto-san. Ele disse que era um antigo companheiro de equipe de Naruto. Kami lembrou, embora muita coisa ainda não tivesse sido acumulada e juntada, mas se Naruto está aqui há anos, por que aparecer agora? Ele está aqui para levar Naruto de volta para sua casa? Talvez ele estivesse no exílio e seu tempo tenha acabado. Bem, se eles não o quiseram por 4 anos, não podem tê-lo agora. Exílio ou não? Não é uma para sua casa? Talvez ele estivesse no exílio e seu tempo tenha acabado. Bem, se eles não o quiseram por 4 anos, não podem tê-lo agora. Exílio ou não? Não é uma chance. Na opinião de Sakura, se esse fosse realmente o caso, e Naruto foi deixado sozinho no Japão por 4 anos sem nenhum vínculo, nenhum apego, sem nada com seu local de origem, então não cabia a eles decidir que era hora de trazer ele de volta, não se ele não quiser ir. Se era isso que estava acontecendo, então Sakura esperava que a razão pela qual Naruto foi para Tóquio fosse dizer a esse personagem de Sasuke para simplesmente parar, que ele não voltaria. Quem exilaria Naruto, afinal? Ele era tão leal quanto eles pareciam. Ou talvez tenha sido algo que Ibuki contou a eles. Há outra razão pela qual Naruto poderia estar na cidade de Aora sem nenhuma ligação com sua formação ninja. Ele poderia ter sido um fugitivo. Os Shinobi e Kunoichi enfatizaram repetidamente o fato de que, para um ninja, abandonar seu clã ou vila secreta era um crime punível com a morte, dependendo do número de segredos contidos. Bem, ter um demônio em seu corpo que poderia alimentar seus poderes parecia um grande segredo. Definitivamente algo pelo qual vale a pena matar. Então talvez Naruto estivesse indo enfrentar seu destino de frente e combatê-lo da melhor maneira possível. Não importa como as coisas iriam acontecer, Uzumaki Naruto era o melhor amigo mais chato que poderia ter existido. Bem, vamos ou não. Todos se viraram para a porta da sala onde Karin estava com o telefone na mão. Naruto-san é muito rastreável, desde que ele esteja com o celular, caso você tenha esquecido disso. Com isso ela saiu da sala para se certificar de que Shibazaki preparava o helicóptero para uma viagem a Tóquio. Eu odeio segundas-feiras. É melhor que algumas respostas também estejam esperando quando eles chegarem, porque a paciência de Karin estava se esgotando com toda essa porcaria de capa e espada em relação a Naruto e suas atividades anteriores na vida. Foi como descascar uma maldita cebola com todas as camadas que vieram com ele. XXX, Tóquio, Japão, Distrito de Chiyoda. Estação Shinkansen da linha Tokaido, no momento em que as portas do trem-bala se abriram e os passageiros assustados saíram e a polícia entrou, todos os membros do Mad Gear foram subjugados ou
eliminados pelo grupo de Sasuke, Yun e Yang, ou por Naruto e Ibuki. Os grupos responsáveis por derrotar os hooligans do trem esperaram até que todos os demais descessem para evitar qualquer atenção, esperando que a plataforma ficasse praticamente vazia antes de descer e tentar seguir seu próprio caminho. Quando isso ocorreu, Naruto tinha uma expressão bastante descontente no rosto. Por causa de toda a bagunça do Mad Gear, ele perdeu a chance de encontrar e encurralar Sasuke no trem, se é que ele estava lá para começar. Mas com um giro de cabeça para a esquerda, um olhar cruzou o rosto de Naruto como se ele tivesse visto alguém que havia sido trazido de volta dos mortos. Parado entre Yu e Yang, procurando por uma abertura para sair da estação sem nenhum olhar sobre ele, estava Sasuke. Embora seu traje fosse diferente para se adequar ao ambiente em que passava o tempo, era inconfundivelmente ele. Ele tinha o mesmo olhar indiferente de sempre e aquele maldito corte de cabelo. Sem dúvida, Sasuke. Ouvindo a declaração quase inaudível de Naruto, Ibuki olhou na mesma direção que ele apenas para ficar com os olhos ligeiramente arregalados ao ver Sasuke. Uau! Esse é o Sasuke. Ela não esperava alguém tão bonito. Enquanto Naruto era um tipo mais rude de boa aparência que era mais difícil de avaliar para alguém que não tinha sua habilidade inata para fazê-lo, Sasuke era um garoto totalmente bonito, 100% status de Bishonen. De que vila você vem? Posso ir. Se houvesse um lugar que produzisse dois tons diferentes de garotos gostosos como Naruto e Sasuke, definitivamente teria que haver mais, e esse era um lugar que ela queria conferir. Sentindo um par de olhos nele, Sasuke se virou para Naruto e fixou os olhos nele. Ele parecia diferente. Pelo fato de parecer maior e mais forte, algo que combinava com seu crescimento em idade, mas ele não teve tempo de inspecionar isso no momento. Merda, como diabos ele? Ugh, isso não importa. Agora. Não tenho tempo para fazer isso, estou atrasado. Negócios antes de questões pessoais, e Naruto não era da sua conta agora. Sem nenhum sinal de aviso que os olhos de Naruto pudessem detectar, Sasuke desapareceu de seu lugar em um redemoinho de vento e folhas, um Shunshin, mas Naruto havia lidado com técnicas reais de teletransporte no passado recente e ele podia ver através do pequeno truque de mão para localizar onde Sasuke tinha ido na tentativa de escapar. Sem perder mais um segundo, Naruto foi logo atrás dele, saltando sobre a multidão enquanto saía da estação e o perseguia. Ei! Ibuki gritou para Naruto antes de ir atrás dele também. Espere um segundo. Naruto, devo ficar de olho em você. Quando ela saiu e viu a laranja de Naruto subindo para os telhados, ela o seguiu antes de ter que se esquivar de um chute por trás. Ian parou com seus patins bem na frente dela depois de errar o chute que havia sido apontado para ela. Isso não era o que ela precisava. Agora. Ela já podia sentir Naruto e aquele tal de Sasuke se afastando cada vez mais e isso a deixava impaciente por poder perder o homem-bomba loiro. Levantando-se, ela bateu o pé no chão com impaciência enquanto esperava que Yang saísse do seu caminho ou a atacasse. Contanto que tudo isso acelerasse para que ela pudesse se mover. Ela tinha uma expressão perturbada no rosto que apenas gritava que ela estava dizendo, e então? Estou esperando. Tendo visto aquele olhar várias vezes no passado de uma garota de quem gostava em sua vizinhança, Yang ainda estava um pouco relutante em ficar na frente de uma mulher agitada, mas se manteve firme de qualquer maneira. Apesar da habilidade de luta, se ele levasse um chute na bunda de uma garota destreinada quando ela estivesse chateada com ele, o que aconteceria quando ele tentasse se envolver com uma garota treinada que estava chateada com ele? Olha, garoto, seu nome era Yu Yang, certo? Saia do caminho. Ibuki disse. Com uma aparência descontente, não estou com vontade de chutar sua bunda agora. Preciso conversar com Naruto. Criança? Ela não poderia ser muito mais velha que ele e estava chamando de garoto? Isso não iria dar certo, eu não posso deixar Naruto alcançar Sasuke. Yang disse encolhendo os ombros, agora não. Não é um bom momento. Vocês vão estragar tudo se o confrontarem agora. Isso não. Pode esperar.
Ele e já atrapalharam Sasuke ao entrar em Tóquio sob o radar para que ele pudesse cumprir sua missão adequadamente. Sim, eles controlaram os danos do trem, mas seu elemento surpresa foi destruído e ele não o recuperaria. Ele precisava ter certeza de que ele e seu irmão acompanhando Sasuke em sua viagem não seriam lembrados como o momento em que o fizeram falhar em um emprego. Mas para Ibuki, não podia esperar. Claramente, porque Naruto tinha atravessado uma cidade inteira em 30 minutos e entrado furtivamente em um trem para se encontrar com Sasuke, ele não estava fazendo isso apenas porque chamou sua atenção naquele exato momento. E tendo que derrotar dezenas de mais de 100 punks em um trem, ela também não estava de bom humor aquela vez no trem. Com ele deveria ser a hora dela sair sozinha com Naruto fora da escola. Ibuki assumiu uma posição de luta e puxou a máscara sobre a boca e o nariz. Ela claramente falava sério, nesse caso, já que você não vai sair do caminho, espero que você fique bem com alguns hematomas. Em troca, Yang relutantemente se colocou em sua postura de Kenpo chinês e quebrou o pescoço para o lado em preparação para enfrentar a Kunoichi adolescente. Tudo bem, vamos começar. XXX Sasuke. Bem, essa cena não era meio familiar? Sasuke estava em uma torre de água no telhado, de costas para Naruto, que estava na superfície do telhado diferente atrás dele, uma longa queda nas ruas entre eles em seu atual cenário urbano nas ruas de Tóquio. Diferente de uma cachoeira, definitivamente, e era noite. Então não era realmente um espelho do confronto anterior, mas estava perto o suficiente. E mais uma vez, assim como da última vez, Sasuke se virou para encarar seu companheiro do time 7 vestido de laranja no ar estático da noite. Uma tempestade estava se formando. Eu disse ao seu colega de quarto que voltaria depois de terminar minha missão, da qual ainda estou no meio. Foi realmente ele. Naruto ficou instantaneamente impressionado com o quão bom foi descobrir que ele não estava sozinho e que não foi o único que acabou neste mundo longe das nações elementais. Isso não se manifestou em suas primeiras palavras, quando ele apontou para Sasuke de forma acusadora: seu filho da puta. Você enfiou a mão no meu peito, me incendiou e me jogou de cabeça nas rochas da cachoeira. Que porra foi essa, sobre? E agora você só vai me dar aquele olhar? Eu deveria estar arrancando o Sharingan de você agora mesmo. O mesmo velho Naruto. Sasuke grunhiu indiferentemente. Essa foi uma situação completamente diferente em comparação com então. Bem, não é como se eu pudesse fugir para Orochimaru agora para nunca mais ser visto, então deixe-me ir e quando eu voltar poderemos conversar. Estou ocupado agora. Naruto não estava aceitando nada disso. Então por que você não esperou até terminar antes de lançar a bomba sobre mim de que você estava vivo e neste mundo? Você pensou que eu simplesmente sentaria e esperaria que você voltar para a cidade de Aora depois de ouvir isso? Você é um idiota. Isso pegou Sasuke desprevenido. O suficiente para quebrar sua personalidade indiferente de sempre. E quando Sasuke teve sua calma perturbada, ele foi para o próximo modo de espera quando se tratava de suas emoções, irritação ou raiva, TCH, tanto faz. Estou fora daqui. Volte para o seu apartamento e estarei lá amanhã. O que há de errado com agora? Naruto gritou antes que Sasuke o ignorasse e saltasse novamente. Eles realmente teriam que continuar de onde pararam? Ele não tinha certeza se esses telhados de prédios poderiam aguentar o que acabariam distribuindo se fizessem uma segunda rodada. O som de rodas duras rolando ficou cada vez mais alto e Naruto se virou para ver-o voando pela abertura que separava os telhados em seu skate. Ele estava mirando sua trajetória direto em Naruto e tinha o maior sorriso no rosto quando Naruto se esquivou e parou, ainda tão rápido como sempre. Não tão rápido, mas você se esquivou de novo, então estou ficando animado para lutar. Você agora. Os olhos azuis de Naruto se moveram de para onde Sasuke estava, apenas para descobrir que ele havia sumido novamente. Com um clique, Naruto fechou a mandíbula irritado antes de soltar um rosnado baixo. Esse cara obviamente não
Entendeu a dica do dia anterior. Tudo bem, você quer lutar comigo, cara durão? Mostre-me o que você tem. O exuberante jovem lutador chinês não precisou de nenhum tipo de autorização para atacar Naruto, e o fez com gosto. Ó cara, eu adoro uma boa luta. Uma estocada fez cobrir toda a distância entre Naruto e ele mesmo tão rápido que uma trilha de pós-imagem se moveu com ele para disfarçar qual das figuras em movimento de um era real. Zeshou Ohou, Lunge Punch. Ele não via o que havia de tão especial em Naruto, e não estava disposto a deixar esse cara atrapalhar a missão de Sasuke, assim como ele e Yang já haviam feito. Ele mataria 2 coelhos com uma cajadada só e derrubaria esse cara, ao mesmo tempo que o manteria longe do que Sasuke estava em Tóquio. Para bater em alguém que o interessasse, teria que provar a Sasuke que ele era forte e não apenas um garoto inútil. Naruto mordeu o polegar e fez alguns selos de mão antes de bater a mão no chão. Kushiose no Jutsu, invocação de Jutsu. Uma grande nuvem de fumaça subiu ocultando Naruto momentaneamente. E o então parou repentinamente quando um trio de grandes sapos de tamanho humano sentou-se onde Naruto estava anteriormente, apenas olhando para ele preguiçosamente, coachando com suas gargantas expandindo e retraindo. Ele não queria apenas socar alguns sapos, então parou, seu punho a poucos centímetros de provavelmente matar um deles com o impacto. Aquele covarde! E disse para si mesmo, ajustando o boné na cabeça enquanto desviava o olhar dos sapos e tentava descobrir para onde Naruto tinha ido tão rapidamente. Você tem que usar animais como escudos para ajudá-lo a fugir. Ele então ouviu um estalo e se virou apenas para ver um choque amarelo e depois uma dor aguda. Rasengan, esfera em espiral. Naruto usou o poderoso orbe azul de chakra para jogar Yu no telhado com força, quebrando a fundação com força com todo o seu corpo. Naruto olhou de volta para os 2 sapos restantes enquanto ele havia se transformado em um só e fez um selo de mão que os enviou de volta para o lugar de onde vieram antes de olhar para Yun, quem estava fugindo. Idiota! Eu não corro de qualquer um, Datebayo. Várias pessoas em vários locais do mundo espirraram naquele exato momento. Tudo que o artista marcial caído pôde fazer em troca foi gemer de onde estava de bruços. Ele achou doloroso até mesmo respirar devido ao dano que o Rasengan causou ao derrubá-lo no chão. Ó cara, eu não fui atingido assim desde que irritei Chun-Li durante a época do mês dela. Eu juro que ele quebrou 7 das minhas costelas com isso. Esse foi o preço pago por escolher antagonizar o maior ninja do mundo, na mente de Naruto, e com seu ponto comprovado, Naruto deu aí um último olhar antes de sair atrás de Sasuke. Ele não havia perdido muito tempo lidando com seu adversário arrogante e ainda podia ver a figura sombria de Sasuke se movendo ao longe em direção a algum grande ponto de encontro à distância. Uma arena, ele supôs. Por quê? O que Naruto esperava não era um relâmpago sinistro atingindo o solo a quilômetros de distância da cidade. Enquanto ele perseguia Sasuke. A última vez que começou a chover nesta situação, as coisas não terminaram muito bem. XXX, fora da estação ferroviária, do outro lado da rua do Parque Kitanomaru. Ibuki vs Yang, um chute de machado de Ibuki não acertou em nada, para sua surpresa. Ela nem sequer viu Yang se mover para evitar o ataque, mas ele ficou atrás dela no exato lugar de onde ela havia começado, optando por não contra-atacar, pois ela estava pronta para ele. Essa é a minha técnica, caiu. A poeira ainda estava baixando por causa de seu movimento rápido e repentino, mostrando quão rápido ele havia trocado de lugar com ela. Quando se trata de se mover em linha reta, eu diria que não há ninguém da nossa idade tão rápido quanto eu ou Yun. Liang disse, limpando a orelha com o dedo mínimo. Você é rápido, mas não é tão rápido quanto eu. É o que vejo, de qualquer maneira. Ok, isso atingiu um nervo. Você quer ver o quão rápido eu sou? Ibuki afirmou de uma maneira assustadoramente calma, aparentemente sorrindo por trás de sua máscara. Seu sangue vai cair no chão antes mesmo de você sentir o corte, porque eu tenho uma técnica de velocidade própria, Kazumi. Gaki, Dease.
Yang revirou os olhos diante do que considerou um blefe até que a imagem sorridente de Buki se tornou inexistente e pareceu se dissipar. Sem chance. Ele disse para si mesmo com o queixo caído antes de ter que bloquear um chute voador de uma posição diferente do pé descalço de Buki. Ela saiu do bloqueio dele ao entrar em contato e abriu espaço suficiente para jogar uma única kunai nele. Yang moveu a cabeça e levou um corte na bochecha por causa do problema antes de rolar rapidamente para a área onde Buki planejava pousar, sincronizando seu movimento corretamente. Ele saltou no ar com uma série de chutes de pedalada, sem kyutai, perfuração da coxa do arco. Ibuki se cobriu e deu os chutes enquanto os dois jovens eram lançados mais alto no ar, onde se separaram e caíram olhando um para o outro mais uma vez. Yang acreditou oficialmente nela agora quando Ibuki disse que ela era tão rápida quanto ele. Isso significava que não se tratava mais de apenas detê-la, ele realmente tinha que tentar derrotá-la ou arriscar-se a ser espancado. Os dois perseguiram-se em padrões confusos por todo o lado de fora da estação de trem antes de se chocarem e lutarem com socos e chutes sob as luzes da rua que iluminavam a área pública. Agarrando um soco rebelde de Yang, Ibuki moveu-se para o lado dele com a outra mão puxada para trás para desferir um golpe que ela estava carregando com ki suficiente para ficar visível em torno de seu punho. Para escapar do aperto de braço de Ibuki, Yang virou-se para colocar o membro de volta em uma posição mais confortável antes de desferir um chute lateral no estômago de Ibuki para se libertar. Um brilho passou por seus olhos quando ele viu sua abertura e desferiu um forte golpe de palma com as duas mãos direto no peito de Ibuki. Byaku Soshoda, White Tiger Twin Palm Strike. Jogando-a de volta no ar e na rua. A ninja se encolheu e segurou o peito enquanto olhava para cima e via os faróis de um carro vindo em sua direção. Ao som estridente da buzina do veículo, ela rapidamente se levantou e desviou do carro, apenas para pular para outra pista, onde desviou aquela, e assim por diante. Enquanto isso, Ian sentou-se na beira de uma plantadeira de concreto e observou com interesse o implacável tráfego de múltiplas pistas de Tóquio não dar trégua a Ibuki. Foi incrível, como o Frogger do mundo real eventualmente percebendo que se ela atravessasse a rua ela poderia optar por correr atrás de Naruto e Sasuke em vez de ter que ficar e lutar. Yang se levantou e cronometrou na hora certa para correr direto para a rua diretamente em Ibuki, que ainda estava preocupado, se certificando de não causar a melhor impressão possível de um inseto na grade de algum carro ou caminhão. Entendi, 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 entendi. Yang repetiu com entusiasmo ao perceber que tinha um tiro direto para ela, sem nenhum tráfego errante à vista, Tenshin Senkyutai. Ele rolou para frente uma vez antes que Ibuki, desavisado, fosse pego diretamente sob o queixo com um chute ascendente. Yang pulou atrás dela e desferiu chutes repetidos com uma perna antes de mudar para chutes circulares, mais longos e devastadores, terminando com um forte chute alto em seu rosto que a derrubou do outro lado da rua no parque, descendo uma colina gramada. Depois de sofrer uma série de ataques tão violentos, uma queda bastante desagradável em uma colina gramada parecia uma massagem em comparação, até que ela parou completamente no sopé da colina em um campo aberto. Oh, uma massagem parece tão boa, certo agora. Ibuki pensou lamentavelmente enquanto lentamente começava a se levantar devido à dor. Eu me pergunto quão bom Naruto é em dar à luz. Eu realmente preciso de na viagem de trem de volta para a cidade de Aora. Parado no topo da colina estava Yang, olhando para ela com os braços cruzados. Você é muito durona. Essa foi uma das minhas melhores combinações. Mas você está com pernas de borracha agora. Acho que um bom vento poderia soprar. Você está aqui agora, então acho que vou te nocautear e encerrar a noite. Ele disse enquanto algumas gotas molhadas caíam do céu em seu rosto. Oh, isso é ótimo. Está começando a chover. O tempo inclemente melhorou e a chuva moderadamente fria do final da primavera, início do verão parecia dourada quando tocou os inchaços e hematomas de Ibuki, como se estivesse revitalizando-a e dando-lhe um segundo fôlego, uma espécie de despertar. Você não vai mesmo tentar lutar comigo, vai?
Yang perguntou a ela com a testa franzida. Você literalmente estará travando uma batalha difícil. Eu tenho um terreno elevado, você não tem chance a partir daí. Ele tinha razão. Ela não apenas iria subir uma colina, mas também subiria uma colina gramada no início de uma chuva. Ela nunca conseguiria uma posição decente, especialmente descalça como estava. Não prestando atenção ao aviso, Ibuki não estava disposto a simplesmente admitir a derrota tão facilmente. Sempre havia retirada, mas a rendição não era uma opção para uma ninja como ela, e ela não estava disposta a considerar nenhuma delas para começar. Soltando uma bomba de fumaça, uma barragem de shuriken voou em direção a Yang, que ele conseguiu se abaixar e sair do caminho com segurança. As estrelas ninja eram perigosas e irritantes, mas nada disso a atingiria. Ela teria que fazer melhor do que isso ou então esta luta estaria praticamente acabada e ela estava apenas arrastando-a. Ibuki saltou da nuvem de fumaça com um lindo giro em forma de saca-rolhas que surpreendentemente a colocou no topo da colina, mandando-a bem por cima da cabeça de Yang. Ele não tinha ideia de como ela conseguiu ficar tão chapada. Um salto normal não o teria levado tão alto, muito menos um movimento vistoso como o dela. Em estado de choque, ele atacou com um golpe de backhand, mas Ibuki bloqueou-o com uma mão e posicionou a outra no torso aberto de Yang. Enquanto ela aumentava seu ki no punho, o suficiente para fazê-lo brilhar antes de desferir o soco. Raida, relâmpago! O ki explodiu com o contato e disparou visivelmente para o outro lado do corpo de Yang antes que ele voasse colina abaixo, atordoado além de qualquer comparação e deitado de costas olhando para o céu enquanto a precipitação caía sobre seu corpo caído. Ele soltou o grito mais viril possível quando viu Ibuki diretamente acima dele depois de ter saltado, com sua kunai e shuriken atirando nele. Nenhum deles o atingiu, apenas delineando seu corpo e prendendo-o no chão. Pelas roupas enquanto ela aterrissava de leve com um joelho em seu peito para mantê-lo no chão e uma kunai em seu pescoço, quem não tem chance agora? Tudo o que Ig pôde fazer foi engolir em seco com medo da arma mortal que estava em sua garganta. Ele esperava que Eu nunca descobrisse que havia sido espancado por uma adolescente. De jeito nenhum teria acontecido algo tão humilhante. Assim com seu irmão, certo? XXX, perto, Nippon Budokan, também conhecido como Budokan Hall, a famosa arena antiga estava repleta de atividade, apesar de não ter sido feita ou promovida nenhuma reserva para evento. Na verdade, não havia ninguém num raio de 3 quilômetros do prédio e o andar principal estava quase todo escuro, apenas com luz suficiente para ver as massas ao redor. A equipe foi persuadida a evitar o trabalho naquela noite, de modo que nem mesmo a segurança estava presente. No chão do Budokan Hall, enquanto a chuva caía e os trovões começavam a ressoar no alto. Devido à tempestade lá fora, estavam muitos tipos variados de jovens, todos parados e esperando. Havia centenas deles, de todas as formas e tamanhos. Havia adultos durões, adolescentes delinquentes de gravidade variada, jovens marginalizados e rebeldes. Pessoas de todas as esferas da vida, e sua atenção foi atraída para o final da arena quando as portas no final foram abertas com força suficiente para ecoar por todo o edifício. Entrou um homem musculoso e com um ar de autoridade, vestindo uma roupa militar amarela sem mangas com um lenço vermelho por baixo da gola, luvas vermelhas nas mãos e boina vermelha na cabeça. Ele tinha pesadas botas de combate e um arnês militar com granadas amarradas por todo o corpo. Em sua mão havia um cajado. Uma cicatriz diagonal atravessava seu rosto, começando acima do olho direito até o lado esquerdo da boca. Flanqueando-o por todos os lados parecia estar sua guarda pessoal de homens vestidos como ele, apenas com roupas escuras e sem boinas. Ele parou à vista de todos e virou-se para eles com as mãos cruzadas nas costas. Observando a multidão, ele olhou em volta antes de escolher falar: "Vocês estão todos aqui porque estão cansados do que lhes é dado todos os dias pelos responsáveis. Vocês estão aqui porque querem ser os catalisadores da mudança. Vocês estão aqui porque você entende que a mudança só pode ocorrer com uma ação marcial radical.
E é por isso que estou aqui, para implementar essa mudança. Ele começou a andar de um lado para o outro, olhando para aqueles que estavam diante dele naquela noite. Que melhor lugar para todos vocês se dedicarem ao início de uma utopia do que aqui? O centro dos problemas governamentais em seu país. A poucos quilômetros de distância os representantes em quem você votou para representá-lo, para provocar a mudança em que você acredita. Eles estão pegando seu dinheiro todos os dias e apenas girando os polegares. E para quê? Nada mudou. Ele gritou com uma voz estrondosa que fez algumas pessoas estremecerem. Não, a única maneira de fazer algo certo é fazer você mesmo, que é o que vamos fazer. Vocês são o começo de algo, do exército que mudará o mundo inteiro. O homem continuou a falar, ganhando um tom mais convicto enquanto prosseguia. Não há lugar melhor no mundo para começar. Um país que anseia por mudança, um país com verdadeiro espírito de luta que foi reprimido por muito tempo, um país onde quando o mundo perceber o que aconteceu será tarde demais para nos deter. Estaremos no bom caminho e não pararemos aqui. Transformaremos este mundo inteiro na utopia que as pessoas precisam. E eu, Rolento F. Sugerg, serei o homem que guiará você. O homem que conduzirá Medgear para o futuro. Cabe a nós colocar o mundo em ordem. Colocar o mundo em paz, e nós esmagaremos alguém tolo o suficiente para ficar no nosso caminho. O orador, Rolento sorriu, ergueu o punho e o cajado no ar. Nossos números estão chegando aos milhares somente no Japão. Temos irmãos e irmãs em cidades de todo o país. Dito isso, você está disposto a se juntar a nós e faça a diferença? Uma comemoração alta e estridente surgiu dos espectadores quando eles começaram a gritar por Medgear e por Rolento, a razão pela qual todos estavam lá naquela noite, para conhecer um dos principais líderes do infame Medgear que quase dominou um estado inteiro na América 5 anos antes. Rolento pareceu deleitar-se com os elogios e sorriu amplamente enquanto gesticulava para eles. Por enquanto treinamos. Todos vocês precisam de tempero. Em combate urbano, do qual veremos muito, mas quando nosso arsenal completo chegar, e quando chegar a hora de nossas forças se reunirem e começarem a atacar, nenhuma força armada no Japão será páreo para nós. A polícia se encolherá, assim como faz conosco agora, e os militares cederão sob o poder de verdadeiros soldados testados em batalha. Ouvir aquela piada estava começando a deixar Sasuke enjoado de seu lugar nas vigas da arena. Até onde ele podia ver, essas pessoas, cansadas de sua situação na vida, não importa o que parecesse, já que muitas delas não pareciam estar tão mal, tinham vontade de se envolver em violência, apenas influenciadas pelas palavras de algum recrutador carismático para seu próprio exército particular. De qualquer forma, isso não importava para ele. Depois que ele matasse este homem, e então o último dos líderes desta pequena revolução do subterrânea, esses perdedores de ovelhas se espalhariam ao vento e seria isso. Missão cumprida, catástrofe nacional evitada. Bob é seu tio. Por que você está aqui ouvindo esse idiota? Naruto sussurrou ao lado de Sasuke, surpreendendo o adolescente Uchiha. Ninguém conseguia se aproximar dele furtivamente há anos, mas, novamente, ele não havia encontrado um único shinobi nos últimos 4 anos. Ele realmente esperava que Naruto fosse muito melhor, em vez de ficar tão enferrujado quando se tratava de detectar outros com habilidade furtiva relevante. Esses caras estão realmente acreditando nessa porcaria. Muitas pessoas querem ser importantes. Sasuke disse humildemente enquanto começava a estimar quantos eram. Se ele tivesse que lutar contra todos eles, ele tinha certeza de que ainda poderia lidar com eles. Porém, enfrentar Rolento seria uma tarefa muito mais difícil. Naruto não entendeu e apenas balançou a cabeça quando os membros da guarda de Rolento começaram a dividir as pessoas em grupos e movê-los para fora para que seu treinamento para serem membros úteis do Medgear pudesse começar. O que faz alguém pensar que ele ser importante em algo assim? É apenas um terrorista com uma abordagem mais direta. Embora concordasse, Sasuke teve tempo para pensar sobre qual
Era a atração de Mad Gear em relação às massas. A maneira mais fácil de se sentir importante é dominar as pessoas que são mais fracas que você, para fazer as pessoas terem medo de você. A maneira mais fácil fazer isso é ingressar em uma gangue. A maneira mais fácil de justificar ingressar em uma gangue é se for um grupo que afirma ter algum tipo de propósito nobre, mas isso é tudo. Não é melhor do que qualquer grupo Yakuza ou tríade. Poderia acabar sendo muito pior, na verdade. Pelo menos a Yakuza, a máfia russa e as tríades queriam ganhar dinheiro. Mad Gear não era sobre isso. Eles realmente queriam o controle do país e além. Sim, foi prudente cortar isto pela raiz o mais rapidamente possível. Coisas assim podem piorar muito rapidamente. Esta era a última coisa que Naruto precisava, para lidar com outro grupo militarista que queria o controle, e ele estava lá para ver este na sua infância, durante a sua ascensão. Sim, como o inferno. Então, quando vamos chutar a bunda dele? Naruto perguntou, socando a palma da mão enquanto olhava para Rolento observando o último de seus recrutas ser escoltado para fora. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. Isso precisava mudar. Não vai haver nenhuma agressão. Sasuke disse atentamente enquanto descia das vigas através do fio ninja que estava preso nas vigas de suporte junto com ele, eu só vou matá-lo e ir embora. A trajetória de seu mergulho silencioso terminaria com ele cortando algo vital em Rolento. Pelo menos teria sido se o homem não tivesse bloqueado que teria sido um golpe fatal da kunai. Com seu cajado. Com um estrondo, Rolento impediu Sasuke de matá-lo e derrubou o ninja. Sasuke se libertou e caiu no chão agachado, seus olhos nunca deixando Rolento, que parecia estar sorrindo. Então a informação extraída daquele senador chorão não era falsa, afinal. Ele contratou um assassino estrangeiro para me matar. E também não acho que você esteja sozinho. Ele puxou um detonador remoto e o ergueu para que Sasuke pudesse ver. Que pena para o seu aliado. Os olhos de Sasuke se arregalaram quando Rolento apertou o botão e uma explosão balançou as vigas que compunham as vigas. Acima deles. Ele olhou para cima com medo e cerrou os dentes quando o metal caiu do teto para o chão com um barulho terrível. Naruto. Ele pensou enquanto o metal retorcido começava a se espalhar pelo Budokan Hall. Rolento provocou um olhar acalorado de Sasuke enquanto ele ria, escondendo o rosto do humor de tudo isso. É por isso que você constrói um exército. Há poder nos números. Nada neste mundo é mais poderoso do que um grupo bem liderado que acredita em uma causa. É simplesmente imparável. Um ou dois homens não podem mudar nada, não podem fazer nada importante. Não, você precisa de números. Antes que ele pudesse se gabar ainda mais, ele acabou levando um soco forte no rosto que derrubou Rolento de bunda, fazendo deslizar pelo chão duro da arena. Ele olhou para Naruto com um olhar mordaz enquanto limpava o sangue de sua boca. O que você precisa é de uma surra. Naruto afirmou com um sorriso de escárnio no rosto. Você sabe o quão perto você esteve de mim. Explodir agora. Sua pequena teoria dos números trabalhava agora contra ele. Agora Rolento tinha dois assassinos treinados muito irritados preparados, com pelo menos um preparado para rasgar sua garganta. Isso não parecia nada bom para ele. Ele sabia que seus homens deviam ter ouvido a explosão. Mas quando o eco das vigas de metal caídas e a explosão diminuíram, todos os três habitantes da arena ouviram tiros abafados e explosões vindos de fora dos muros da grande arena. Os homens de Rolento estavam lutando. E pelos sons do pânico eles pareciam estar perdendo, ou isso ou derrotando outro grande grupo. Todos os três sentiram uma força opressiva do lado de fora. Tanto para Naruto quanto para Sasuke, foi facilmente a coisa mais poderosa que eles já sentiram em suas vidas. Era uma intenção assassina ambulante personificada. Essa era a única maneira de explicar que eles conseguiam encontrar. Nenhuma criatura viva poderia produzir esse tipo de sentimento. Tinha que ser falso.
Os tiros esporádicos começaram a diminuir na quantidade que eram ouvidos à medida que começavam a ficar mais altos, como se estivessem cada vez mais perto. Os gritos desesperados dos homens do lado de fora finalmente pararam e os três se entreolharam. Pela expressão no rosto de Rolento, não era ninguém dele, e pela expressão de Naruto e Sasuke, eles não esperavam que alguém os ajudasse. A tensão era tão densa que nenhum dos combatentes atuais conseguia engolir a saliva acumulada. E então as portas foram arrancadas das dobradiças com força suficiente para voar por toda a arena vazia, até as arquibancadas, quebrando as cadeiras e o concreto atrás e abaixo delas. Nenhum deles se moveu um centímetro, sentindo que o movimento errado seria o último movimento que eles fariam quando a pessoa entrasse. Era um homem musculoso, com pele profundamente bronzeada e cabelos ruivos flamejantes presos em um rabo de cavalo espetado e ereto que o fazia parecer um demônio. Os dentes afiados e pontiagudos, o olhar sinceramente odioso em seu rosto e os olhos vermelhos puros também não o ajudaram a parecer um demônio. Ele honestamente parecia ser mais monstro do que um homem normal. Ele estava descalço, usando contas de oração no pescoço e um kimono preto esfarrapado com um kanji vermelho de 10 nas costas. Então ele era a fonte. Mas quem era ele? Por que ele estava lá? E o que, em nome de Deus, ele queria? Em uma de suas mãos havia um membro da milícia de Rolento terrivelmente espancado com um cano de rifle enfiado na barriga, numa visão horrível. Como se o homem fosse um lixo, o homem demoníaco o arremessou contra a parede superior de uma das laterais da arena, quebrando a parede com o impacto do corpo do homem. E então seus olhos percorreram Naruto, Sasuke e Rolento, com todos os três ainda congelados no lugar, como animais sob o olhar de um predador, todos os três esperando para ver qual deles estava condenado, então se fosse neles eles poderiam escapar. Você. O homem assustadoramente poderoso pronunciou com sua voz sombria e grisalha, vá embora. Ele disse, com os olhos fixos em Rolento, você não vale meu tempo. No início, um pouco da bravata de Rolento começou a aumentar. Ele não era importante? Com quem esse idiota pensava que estava falando? E então ele deve ter demorado muito para receber as boas-vindas, porque a paciência do homem aparentemente começou a se esgotar, vá embora ou morra. É simples assim. E Rolento saiu correndo mais rápido do que jamais havia se movido em sua vida. Nos corredores que levavam à saída ele podia ver a devastação que aquele homem havia causado e, quando saiu, as coisas só pioraram. Ele destruiu completamente cada recruta em potencial que acabará de convencer a se juntar a ele. As armas não importavam, os explosivos não importavam. Ele dizimou todos eles por escolherem ficar contra ele. Se aquele monstro não o quisesse, e em vez disso quisesse Naruto ou Sasuke, seria melhor para ele. Isso resolveria um problema para ele. Então, enquanto corria pelo estacionamento da arena, ignorando todas as mortes e a destruição total dos veículos de transporte destinados a seus soldados, para levá-los ao mesmo local destinado a ele, Rolento pegou seu pequeno rádio e rapidamente conseguiu frequência desejada na linha. Pegue-me no Parque Kitanomaru agora. Não há mais razão para ficar em Tóquio. É hora de começar a preparar nosso novo sangue. Ele precisava levar a si mesmo e sua operação o mais longe possível de Tóquio, caso esse demônio decidisse mudar de ideia e vir atrás dele. Isso foi administrável. Por mais lamentável que fosse, recrutas como os que ele acabará de perder eram facilmente substituíveis. Ele provavelmente conseguiria mais no próximo lugar que fosse durante a instalação de sua nova base de operações por enquanto. Mas dentro da arena o retiro não parecia ser uma opção para Naruto e Sasuke, já que o homem ainda não havia tirado os olhos deles. Vocês dois. Vocês são os únicos. Sua voz era fria como gelo e só de ouvi-la arrepiou os cabelos da nuca. Lute comigo. Mostre-me o quão fortes vocês dois são. Eu quero ver seus verdadeiros poderes.
Nenhum deles conseguia respirar muito alto sem sentir que estavam caminhando no limite. E ele estava ordenando que lutassem com ele? O Sharingan de Sasuke já havia sido ativado por puro instinto minutos atrás, quando o Rolento também estava compartilhando a situação deles, nossos verdadeiros poderes. Ele apontou para os olhos: este é o meu verdadeiro poder. O Sharingan, você está vendo? Você não deveria mentir, isso faz você parecer fraco. Devo desmembrar você para demonstrar isso em primeira mão e lhe ensinar uma lição, garoto. Uma proclamação tão brutal, e nenhum deles duvidou que ele faria isso por um único momento. A mão de Sasuke foi até o selo em seu pescoço e a mão de Naruto descansou sobre sua barriga com aquela afirmação: sim. Você não pode esconder um potencial tão poderoso de mim. Um era escuro e distorcido, o outro parecia puro ódio em forma de energia. E ambos cantaram para sua alma destrutiva. Chamava-o de uma maneira mais flagrante do que o Satsui no Adou de Ryu, que ele fez tudo ao seu alcance para suprimir. Se você não me atacar com toda a força que puder reunir, vocês dois não durarão 10 segundos. Posso garantir isso. É melhor você ouvir, bom pirralho. Aqui o Bi entrou na mente de Naruto: deixe fora suas inibições estúpidas de perder o controle. Pela primeira vez, tente se soltar. Posso garantir que é a única maneira de você chegar perto de derrotar esta criatura. Imediatamente o chakra vermelho começou a sair do corpo de Naruto. Sem perder tempo, começando em sua habitual forma de manto laranja flamejante, ele imediatamente se transformou na versão completa e borbulhante do contorno da raposa, com duas caudas balançando no ar atrás dele. Sasuke observou essa pequena transformação e um sorriso surgiu em seu rosto, relembrando a última vez que ele tinha visto algo parecido vindo do loiro, inacreditável Naruto. Você realmente conseguiu pegar esse poder e ir mais longe com ele. Foi mais poderoso do que da última vez e parecia estar crescendo em intensidade. Seu próprio selo amaldiçoado começou a se espalhar do pescoço por todo o corpo, parecendo uma chama negra antes de cobrir toda a sua carne e torná-la cinza. Seu cabelo crescia até a parte inferior das costas, ficando mais pálido no processo, e quando ele jogou a camisa para o lado, duas asas enormes que pareciam garras com membranas saltaram de suas costas. Em seu rosto, uma marca preta em forma de estrela apareceu na ponta do nariz. Mas, novamente, não é como se meu controle sobre meus dons também não tivesse aumentado. Os dois garotos se entreolharam e estreitaram os olhos desafiadoramente, lembrando-se da última vez que se viram assim. Nada entre eles foi feito ainda, e eles iriam acertar mais tarde. Mas no momento havia necessidade de se unirem e destruir uma ameaça para os dois, e era isso que iriam fazer. Pelo menos era isso que eles pretendiam fazer. Aparentemente movendo-se como um fantasma, como se fosse intocável, seu inimigo diabólico flutuou diretamente entre os dois. Enquanto eles ainda estavam se encarando, Naruto e Sasuke tiveram suas visões preenchidas com a visão de seu inimigo. Ambos nunca o viram atacar com um par de socos fortes que os enviaram voando como mísseis para longe dele, para as margens inferiores da arena que continha os assentos do nível superior. Seus corpos abriram buracos nas paredes e nenhum deles se levantou primeiro. Isso não é poder suficiente. Não me insulte com essa exibição lamentável. Ondas e mais ondas de poder vermelho começaram a fluir do corpo do misterioso inimigo com intensidade suficiente para abrir rachaduras no concreto devido à intensidade de sua aura. Eu conheço você, Uzumaki Naruto, o lutador mais forte com menos de 18 anos no Japão. Você é apenas um bebê em comparação com o poder de Akuma. E Uchiha Sasuke, aprendiz do ex-mestre assassino do governo chinês, general. O demônio de olhos vermelhos de Hong Kong. Seu mestre é poderoso, mas seu corpo é muito fraco. Com doença seja um desafio esportivo para mim. Aparentemente, o seu também é. Então o nome do homem era Akuma. E ele sabia quem eles eram?
Como nenhum deles poderia ter percebido que uma pessoa tão destrutivamente poderosa obteve informações sobre eles e descobriu suas identidades? O primeiro a sair do buraco na parede foi Sasuke, que limpou os detritos de si mesmo com suas asas. Seu corpo estava cheio de cortes do concreto quebrado, mas ele ainda estava de pé. Aquele velho não é meu mestre, eu apenas moro com ele e ele me faz ganhar meu sustento com missões como esta. Mortes rápidas e invisíveis, também posso lutar cara a cara. Embora ele tenha dito isso, o soco de Akuma provavelmente teria rompido vários órgãos internos se ele não tivesse bloqueado seu corpo no último segundo com suas asas. Mesmo assim, ele ainda tinha sangue escorrendo de sua boca através dos ferimentos internos, e na parte de trás de uma asa ele tinha uma marca horrível de punho. Mostre-me, então. Akuma exigiu, nenhum pingo de emoção em seu rosto além de ódio. Na verdade, alguém quer um pedaço de você primeiro. De baixo do chão, aos pés de Akuma, duas caudas de Naruto romperam o concreto rachado e agarraram o corpo de Akuma. Ele ferveu de raiva e liberou uma terrível explosão de poder para interromper as caudas de Naruto e se libertar, mas então ele se viu atingido por uma terceira cauda de chakra vermelho que saiu do buraco onde ele havia enfiado Naruto. O soco da cauda de chakra derrubou Akuma na arquibancada, destruindo uma fileira inteira de cadeiras com seu corpo antes que ele voltasse e olhasse para Naruto enquanto ele estava agora livre da parede em que havia nivelado o garoto anteriormente. Agora com três caudas vermelhas de chakra ondulantes, a presença de Naruto era intenso o suficiente para começar a queimar a superfície do chão de concreto. Um soco. Um soco certeiro. De Akuma quase o matou. Um soco quebrou suas costelas e perfurou seu pulmão. Ele estava começando a engasgar com seu próprio fluido enchendo seu peito antes que a Kyuubi aproveitasse seu estado angustiante de afogamento em pânico e lhe desse ainda mais poder do que ele jamais havia recebido antes. E ele aceitou prontamente. Ele aproveitou-a para salvar a sua vida e para brutalizar o inimigo que cruelmente tentou acabar com a sua vida. Os olhos de Akuma fixaram-se na forma de Naruto com grande interesse. Isso é melhor. Eu sei que você tem mais. Mostre. Estou interessado em você, pequena. Você não deseja excluir seu lado negro, mas teme sua incapacidade de controlá-lo. Isso é o que o impede. Vejo que a única maneira de extrair mais de você é forçá-lo a recorrer a mais. Katon, Goukakyo no Jutsu, liberação de fogo. Grande Jutsu de bola de fogo. Sasuke aproveitou que Akuma não prestou atenção nele e disparou uma enorme bola de fogo 3 vezes maior que seu tamanho pela boca. Para a alegria de Sasuke, foi um golpe direto e envolveu toda a área de cadeiras em um inferno, queimando toda a seção impiedosamente enquanto era alimentado pelo chakra distorcido do selo amaldiçoado do céu. Ele teve que esfregar os olhos em descrença quando Akuma simplesmente saiu do fogo como se estivesse passeando em meio a uma rajada de outono. Ele olhou para Sasuke de sua posição elevada e rapidamente colocou as mãos na posição correta antes de disparar uma explosão laranja de ki de suas mãos, Shakunetsu Hadoken, punho de onda escaldante. Sasuke rapidamente levantou o voo com suas asas e testemunhou o chão onde ele estava sendo explodido como se uma etiqueta explosiva tivesse explodido lá embaixo. Ele zombou irritado de outro oponente que não tinha selos de mão que pudesse usar para copiar sua técnica, mas isso era uma ninharia no momento. Ao ver Akuma atacar Sasuke, Naruto saltou pela arena e se chocou contra Akuma, jogando de volta no fogo criado por Sasuke, disposto a arrastá-lo para uma luta de sangue e entranhas de perto e de rancor pessoal para obter sua vitória. Do ar, Sasuke ficou surpreso ao ver como Naruto lançou a si mesmo e a seu inimigo diretamente em um fogo intensamente ardente. Foi incrivelmente imprudente. Mas ele quase foi derrubado do céu quando uma onda de poder emitida por Akuma apagou todas as chamas. Com exceção de alguns incêndios aqui e ali. Mais uma vez, ele permaneceu ileso na maior parte do tempo, com a mão em volta do pescoço de Naruto, levantando do chão a criança alimentada por demônios.
Por sua vez, Naruto estava rosnando para Akuma com olhos vermelhos sangue puro e agarrando seu braço com ambas as mãos profundamente o suficiente para cortar os músculos. Não só isso, mas a intensidade de seu chakra estava começando a queimar a parte do braço de Akuma presa nas proximidades da capa de chakra de Naruto. Muito interessante. Em resposta, Naruto liberou sua garganta o suficiente para liberar um rugido ensurdecedor que formou uma extensão esférica laranja brilhante de devastação ao redor dele e de seu inimigo. Foi poderoso o suficiente para desmoronar toda a fundação daquela parte da arena e transformar as fileiras que já tinham as cadeiras arrancadas e foram fortemente queimadas em um incêndio, transformando tudo em torno de Naruto e Akuma. Do ar. Sasuke olhou para as nuvens de poeira e detritos subindo do contra-ataque furioso de Naruto e acenou com a cabeça para si mesmo. Mesmo em sua forma atual de selo amaldiçoado de nível 2, ele teria dificuldade em se levantar do rugido de Naruto naquela distância. Era 5 vezes mais forte do que quando ele usou no Vale do Fim devido à quantidade de chakra por trás dele. Um estalo repugnante surgiu dos destroços e disparou no ar um borrão laranja brilhante até atingir o que restava do teto até o Budokan Hall. Os olhos de Sasuke se arregalaram quando ele foi claramente capaz de ver que era Naruto e olhou de volta para onde a blusa de Akuma estava destruída e seu corpo estava coberto de ferimentos leves, ainda com a mesma expressão de sempre em seu rosto. Akuma inclinou o pescoço. Bruscamente estalou antes de pular no ar mais rápido do que Sasuke já tinha visto alguém fazer antes. Ele foi capaz de se esquivar do chute dirigido a ele, mas Akuma não terminou, pois era apenas seu ataque crescente. Quando Sasuke voou para fora de seu alcance, ele elogiou mentalmente o jovem por se esquivar, mas não impediu o que viria a seguir. Zankou Hadouken, punho cortante de ar. De apenas um dos braços estendidos de Akuma voaram dezenas de Hadoukens roxos que atiraram Sasuke do céu como um caça-jato. O fumegante ninja Uchiha caiu e queimou no chão quando Akuma caiu de volta no chão com força suficiente para quebrar uma cratera no chão da arena já fortemente danificado. Que pena! Vocês dois poderiam ter sido um desafio, mas vocês não abrace sua escuridão o suficiente. Tudo o que um ninja faz é caminhar na escuridão. Sasuke disse enquanto se levantava e começava a construir raios em uma de suas mãos. Um Chidori que rapidamente mudou de azul para preto em sua aparência. Em vez de usá-lo para atacar Akuma, Sasuke colocou a segunda mão atrás da primeira e apontou para Akuma, Abataku Chidori Senbon, Flapping 1000 Bar de Senbon. Os olhos de Akuma se arregalaram de surpresa quando Sasuke soltou um jato de infinitas e longas agulhas pretas de eletricidade. Akuma rapidamente começou a se esquivar o mais rápido possível e o Senbon elétrico aprimorado de Sasuke pulverizou tudo que eles atingiram em volume. Akuma só foi capaz de evitá-los por um certo tempo com a habilidade de Sasuke de rastrear seus movimentos e se ajustar de acordo. Parando seu próprio movimento quando viu que era inútil tentar fugir da técnica, todo o corpo de Akuma brilhou em vermelho antes de disparar uma explosão gigantesca de Ki roxo em seu oponente mais jovem, Go Hadouken, Great Surge Fist. Onde o jutsu de Sasuke causou seu dano em grande parte do número incontável de Senbon que ele disparou, o de Akuma foi abusivamente opressor e ultrapassou todo seu ataque e ainda voou direto para ele a todo vapor. Mais uma vez, Sasuke se cobriu e bloqueou com suas asas, mas não adiantou, pois ele foi atingido em cheio e esmurrado com a técnica que afundou nas arquibancadas, criando uma enorme cratera em forma de Hadouken no final de uma trincheira do comprimento do ataque que foi esculpido no chão. A outrora orgulhosa arena agora parecia um casebre bombardeado que entraria em colapso a qualquer segundo devido à destruição causada pela natureza física dos combatentes. Nenhuma única coisa estava onde estava quando a batalha começou. Nenhum pedaço de propriedade não foi completamente destruído. Todo o telhado foi então destruído, rasgado e cortado em pedaços como uma faca de ginsu em uma lata de alumínio e de lá surgiu uma criatura que não era mais humana. Era o corpo de Naruto coberto por um exoesqueleto vermelho escuro de chakra. Ele parecia um demônio raposa com orelhas no topo da cabeça e 4 caudas perversas balançando atrás dele.
Foi uma transformação bárbara. O cheiro de sangue era claro, evidentemente misturado livremente com o poderoso chakra que cobria seu corpo. Foi nojento. Em vez de medo, porém, Akuma só sentiu insatisfação com o que viu a 140 pés acima dele. A chuva torrencial que não estava mais sendo bloqueada pela barreira inexistente crivou seu rosto que teria picado uma pessoa normal como se fosse granizo, mas não provocou nenhum piscar de olhos do mestre do Satsui no Ado. Mesmo quando possuído, Naruto saltou para rasgar Akuma membro por membro, ele não demonstrou nenhum pavor. Mesmo que você tivesse que encontrar uma maneira de decapitar tal monstro para matá-lo. Algo assim era possível para Akuma, mas ele teve uma morte muito mais adequada. Para alguém que se perdeu para um poder que ele deveria ter sido capaz de controlar se realmente se considerasse forte. Akuma olhou para cima quando o monstro furioso veio direto para ele. Pela expressão em seu rosto, ele parecia desapontado e não se moveu um centímetro enquanto Naruto se aproximava cada vez mais. Ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. Pouco antes de Naruto pousar, todo o corpo de Akuma começou a canalizar seu ki escuro para uma técnica. Você deixou seu poder controlar você. Você não é um guerreiro. Como você é? Você não significa nada para mim, e agora apenas a morte espera por você. Shangoku Satsu, assassinato instantâneo no inferno. E ele tinha grandes esperanças para a batalha com Naruto e Sasuke. Eles tinham muito potencial. Mas no final não estavam preparados. Curiosamente, com a ferocidade do ataque seguinte de Akuma, talvez sua técnica mais proibida, mesmo contra um Naruto descontrolado usando 4 caudas de chakra, a Kyuubi foi quem sentiu a dor antes de sentir as coisas escurecerem, assim como o garoto que ele havia assumido o controle. A Kyuubi pensou consigo mesma, por que Naruto não estava ciente o suficiente para ouvir que talvez em sua pressa de tentar se libertar de sua prisão viva na primeira oportunidade que tivesse, um grave erro havia sido cometido. XXX, 30 minutos depois, helicóptero do grupo atual de Karen, Sakura, Kame e Kei foram atraídos pela fumaça e pela atenção de emergência prestada ao Nippon Budokan. Não havia como não se sentir atraído por isso. Originalmente tendo parado ali porque foi onde o sinal do celular de Naruto morreu, quando eles chegaram e circularam a cena de cima, descobriram que ele não estava mais em pé. Era apenas uma pilha de metal retorcido e materiais de construção variados. E foi aí que a trilha de Naruto terminou. Do ar, eles podiam ver dezenas de veículos policiais, desde viaturas normais até equipes especiais. Bem como inúmeras ambulâncias para atender os feridos, mas ainda vivos, e muitos sacos para cadáveres que justificavam a contagem. Por mais mórbido e assustador que fosse, eles não pararam por aí. Nem Naruto nem Ibuki estariam em nenhum deles. De jeito nenhum deles foi morto. A chance de tal problema catastrófico era muito baixa para um deles ter morrido ali, em comparação com algumas das outras coisas que pareciam mais perigosas. Apenas sair atrás de um adolescente não poderia ter resultado em algo assim. Voando pelo parque sob a chuva, foi fácil ver o revelador traje laranja de Naruto caído no chão em um campo aberto com Ibuki sentado sobre ele. Embora Ibuki parecesse bem, ele parecia ser uma mistura pura de vermelho e laranja. Isso não estava certo. Com pressa, o helicóptero pousou nas proximidades e quando eles chegaram perto o suficiente e pararam sobre Naruto, eles o viram imóvel, com a pele superior de todo o seu corpo simplesmente ausente, como se tivesse sido arrancada. Uma visão horrível, para dizer o mínimo. A menos preparada delas para tal cena, Kei imediatamente se afastou e sentiu suas pernas cederem. O que diabos aconteceu aqui? Ela se sentiu mal do estômago para se virar e ter certeza de que era real. Karen simplesmente ficou parada, incapaz de se mover, enquanto a própria Sakura caminhou até Naruto e ficou de joelhos, apenas para ver se era realmente ele. Não parecia possível. Algo assim não aconteceu com Naruto, nunca com ele. Ele deveria simplesmente pular de volta, mesmo quando fosse derrotado. Ele deveria abrir os olhos,
reclamar do quanto estava machucado e de como tinha aquela luta guardada, e então ele iria rir e dizer que venceria na próxima vez. Era assim que as coisas eram. Ele não deveria parecer que estava prestes a estar às portas da morte. Enquanto isso, Kami tinha visto Naruto. Ela teve uma visão e a visão ficaria gravada em seu cérebro por toda a eternidade, mesmo que ela tivesse amnésia. Novamente, ela imaginou. Mas então, não muito longe, ela avistou o corpo gravemente ferido de Sasuke sentado contra uma árvore, sem responder. Tanto Yun quanto Yang também estavam lá, ajudando-o da melhor maneira que podiam, aparentemente recém-removidos de uma barra de aço que empalava seu ombro. Ele ainda estava vivo, ao que parecia, se não horrivelmente ferido. Se Naruto estava morto, a culpa era dele. Aquele que veio bisbilhotar perguntando sobre ele. Este foi o seu fim de jogo, não foi? Sem dizer uma palavra, ela cerrou o punho e avançou em direção a Sasuke com intenções assassinas. Yun e Yang sentiram seu movimento e tentaram interrompê-la e detê-la, apesar de seus próprios estados de cansaço da batalha, mas foi desnecessário, pois Kami se viu derrubada no chão. Com Ibuki sentado em suas costas e segurando-a no chão, apesar de suas tentativas. Lute e levante-se. Deixe-me ir. Nenhum deles fez isso. Ibuki disse, afrouxando o aperto quando Kami parou de lutar. Não foram eles. Nenhum deles fez isso. Eu vi a pessoa que fez isso se afastar da arena. Depois que o Nippon Budokan foi demolido, Ibuki acelerou o tempo até sua localização apenas para ver um homem mais demoníaco do que humano caminhando para as sombras. Tudo o que ela conseguiu distinguir foi sua pele não natural e seu cabelo ruivo demoníaco. Essa foi a pessoa que fez tudo. Ela parecia completamente fora de si, como se fosse uma covarde por não ter impedido o homem. Mas ela não conseguia nem se mover. No momento em que ele sentiu a presença dela, Ibuki fez contato visual. Com seus sólidos olhos vermelhos, ela ficou paralisada e não conseguiu gritar, correr, lutar, nada, até que ele se foi. Como se ele não a considerasse uma ameaça. Nem mesmo importante o suficiente para ser esmagado, quando provavelmente poderia fazê-lo sem muita luta. E quando ela recuperou os sentidos, ela correu para o terreno da arena aniquilada e tirou Naruto e Sasuke antes que as autoridades chegassem e eles recebessem atenção desnecessária. Sakura colocou a cabeça contra o peito de Naruto, onde sentiu o batimento cardíaco mais fraco dele que ela já tinha ouvido. Ele não está morto. Pela maneira como ele parecia, era um milagre que ele não fosse. Ela olhou para a pessoa mais próxima dela, que era Karen, e parou o que estava prestes a dizer quando viu o olhar angustiante no rosto da herdeira e não soube dizer se era apenas chuva ou se tinha lágrimas misturadas. Mais vivo ou não, ele não estava acordando. E esse foi um problema bastante sério, para todos. Perfil do personagem: nome, Rolento F. Sugerg. Nacionalidade, Alemanha. Gênero, masculino. Idade, 34. Aniversário, 15 de novembro. Altura, peso, 5,10,178 lbs. Tipo sanguíneo, o gosta de ordem. Disciplina. Não gosta, fraqueza, preguiça. Hobbies: montar armadilhas, emboscadas, lançar granadas. Rivais: Gai, Code, Sasuke Uchiha. Estilo de luta: treinamento de forças especiais. Técnicas atuais: Patriot Circle, Stinger, Mekong Delta Raid, Mekong Delta Escape, Mekong Delta Ataque. Hipertécnicas: não faça prisioneiros, chuva de aço, varredor de minas. Antecedentes: anteriormente membro executivo da Mad Gear durante seu apogeu anterior nos Estados Unidos. Rolento é um ex-boina vermelha e usa conexões anteriores para fornecer à organização ressuscitada armas e veículos para transporte e combate. Ele é uma pessoa carismática que busca recrutar um exército para ajudá-lo a atingir seu objetivo de obter sua própria nação utópica, livre dos contínuos problemas hipócritas políticos do mundo. Muito orientado para o exército devido à sua formação, exige ordem e não permite que seus subordinados sejam meros bandidos e oligas, desejando uma força de combate treinada.
Ele construiu influência em todo o Pacífico desde a queda da última grande base de operações da Mad Gear em Metro City e escolheu o Japão como cenário para seu próximo passo. Nome: Akuma. Nacionalidade: desconhecida, provavelmente Japão. Gênero: masculino. Idade: desconhecido. Altura, peso: 5'10", 17616 lbs. Tipo sanguíneo: desconhecido. Gosta de artes marciais, treinamento, Satsuino. Adou: oponentes fortes, ficar mais forte. Não gosta, seu irmão Gouken, fracos, qualquer um que interfira em seu treinamento, seu mestre Goutetsu. Hobbies: nenhum. Rivais: Ryu, Gen, M. Bison. Estilo: de luta, arte sem nome alimentada pelo Satsui no Adou. Técnicas atuais: Go Hadoken, grande punho de onda, Shakunetsu Hadoken, punho de onda escaldante, Anku Hadoken, punho de onda cortante de ar, Go Shoryuken, punho de dragão forte ascendente, Tatsumaki Zankukyaku, chute de foice furacão, Yakishu, sem ataques de diabos, Ashura Senku, céu cintilante Azura. Hipertécnicas: Shan. Goku Satsu, assassinato instantâneo no inferno, Shinshan Goku Satsu, assassinato instantâneo verdadeiro no inferno, Tenshou Kairaki Jin, lâmina de arar o mar chocante do céu. Antecedentes: ó. Irmão mais novo de Ryu e mestre de Ken, Gouken, ele e seu irmão treinaram juntos aprendendo a mesma arte sem nome. Durante o treinamento, uma disputa sobre a verdadeira natureza da arte surgiu entre os dois irmãos e Gouken partiu para buscar seu próprio caminho e estabelecer seu próprio dojo enquanto renunciava ao passado assassino de seu estilo. Akuma aceitou isso e continuou a treinar com seu mestre para usar o estilo de luta conforme pretendido. Eventualmente abraçando Satsui no Adou durante suas viagens para realmente dominar o estilo, ele renunciou a qualquer compaixão ou desejo de paz, desenvolvendo um desejo de lutas até a morte com seus oponentes. Ele conseguiu dominá-lo, paz, desenvolvendo um desejo de lutas até a morte com seus oponentes. Ele conseguiu dominá-lo ainda mais do que seu mestre Goutetsu devido a ceder a todos os impulsos sombrios que o Satsui no Adou forçou sobre ele e voltou para matar seu mestre em batalha. Muitos anos depois, após perder uma batalha para seu irmão Gouken, ele se vingou e o matou em uma revanche. Até hoje ele continua em busca de desafios dignos, vivendo para o dia em que encontrará um inimigo com potencial para matá-lo em batalha. Isso levou a permitir que vários oponentes poderosos vivessem no passado, como Ryu, na esperança de que eles deixassem a escuridão dentro deles crescer para que, quando ele os procurasse novamente, eles pudessem representar um desafio maior. Fim de capítulo. Até o próximo.